Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Ou sexta-feira à tarde ou sábado, tenho um momento religioso que é a minha massagem. Eu sei que a gente não devia pensar na massagem, que é o momento de relaxar e de pensar se fui equilibrada durante a semana naquilo que é o meu triângulo. Cada um tem, eu acho que cada pessoa tem o seu equilíbrio. Eu tenho muito claro que o meu equilíbrio é a família, os amigos e o trabalho, e é 33-33, é um equilátero. Este é o querido líder da Rádio Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros. A nossa convidada desta semana é Wanda de Jesus. Tem muita experiência na área tecnológica, inovação, transformação digital, marketing. Foi Country Manager da Fintech iCapital em Portugal. É agora administradora não executiva. Esteve 7 anos na Microsoft, onde foi CMO, Chief Marketing Officer. Eu ainda tenho sempre algum problema com estas siglas. Esteve em funções públicas por 2 vezes, sempre ligada ao desenvolvimento tecnológico. Esteve na equipa que desenvolveu o Cartão de Cidadão. É licenciada em Gestão pelo ISCTE, tem uma pós-graduação em e-Business no ISEG e também fez formação no International Directors Program no INSEAD. Bem-vinda, Wanda de Jesus. Olá. Obrigado. Não faz muitos planos, não é? Como é que chegou aqui sem fazer tantos planos? Sem fazer planos? Não faço planos. Eu tenho um misto que é, eu sou os meus amigos e tenho uma característica que é o que faço na vida pessoal, faço também na vida profissional, ou seja, eu planeio imenso. Afinal planeia. Também há cervejas no trabalho. O Ricardo está também. muito observador. Então, E portanto, eu faço realmente muitos planos. Mas eu tenho uma característica que acho que dizem que é engraçada, porque eu planeio, principalmente o meu marido, porque eu preciso de planear para me sentir bem, para não falhar nada ou perder uma oportunidade, mas vivo muito bem com não fazer o que te planeei. Porque para mim o planear é só ter um caminho possível e depois tiver que faz planos mudar. Para os poder rasgar a seguir. Faço planos para os poder rasgar. Isso é um bocadinho o seguimento do que o general Eisenhower dizia, né? Os planos não servem para nada, mas planear é fundamental. Não, os planos são aquela coisa que desaparece quando é disparada a primeira Exatamente, quando vem o primeiro tiro, não é? Exato. E eu não sei, não tive formação militar, mas alguma coisa ficou. Tenho mesmo essa necessidade. E é igual. Na vida profissional, planeava o meu marido no início, criava-lhe um bocadinho de stress o planeio excessivo dos fins de semana ou de todos os tempos livres. Planei toda a minha agenda. A mim não me cria stress nenhum. Depois comecei a perceber pessoalmente que queria um pouco de stress nos outros e aliviei. Ou então guardava o plano para mim e não dizia. Portanto, mas eles na realidade sabiam que havia um plano sem o saber, mas acabei por o fazer também muito a título profissional, não é? E planei muitas vezes. A título profissional é mais fácil porque a estrutura e o planeamento é importante nas organizações, mas também é óbvio e para mim é claro que há pessoas que conseguem lidar com ele melhor que outros e também saber fazer o plano do plano, que é também ter planos alternativos quando o principal falha. Mas sim, sou uma pessoa muito estruturada e muito planeada. Esta semana estamos a falar de coliderança. Há uma coliderança no Doutor Finanças. Como é que isso funciona? É assim, eu adorei. Tive aqui o privilégio de ouvir em primeira mão esta conversa dos co-líderes e tenho a dizer que corroboro aqui muitas das coisas que o Milton e o Jorge disseram. Primeiro, quem nos está a ouvir em podcast, quem está a ouvir esta conversa em podcast e não na rádio o programa segue seguido, mas quem estiver a ouvir em podcast tem que ir ouvir o episódio que saiu na segunda-feira. Peço desculpa, Wanda. Não tem problema, mas gostei imenso e porque realmente corroboro no sentido de que e vou aqui pegar em alguns pontos, que é muito importante o motivo, como dizia o Jorge, o motivo porque é que a coliderança aparece. No nosso caso, a minha coliderança com o Nuno Leal no Doutor Finanças vem da decisão de um dos cofundadores, o mais conhecido, que é o Rui Barrada, não é? Que foi CEO até à nossa vinda, ter a necessidade e a indecisão, não é? De comitê de direção no Doutor Finanças que queriam entrar numa nova fase de crescimento. E essa fase de crescimento, que também corrobora o que o Jorge disse, quando é preciso um crescimento muito elevado numa área que tem muita tecnologia e inovação, a liderança partilhada faz muito sentido.
porque a energia, o foco, é mesmo importante ser duplicado para se conseguir crescer com essa velocidade. Portanto, encaixa perfeitamente no motivo porque isto acontece. Eu que estou agora nesta coliderança com o Nuno há 10 meses, o que é muito interessante. Outra coisa curiosa é que eu não conhecia o Nuno, ou seja, nós conhecemos pelo desafio do Rui Bairrada, e, portanto, a primeira vez que o Rui nos fala desta ideia, quer para um, quer para outro, será que vai resultar? Também corroboro dizer que eu acho que isto não funciona nem para todas as empresas, depende do estilo e do motivo. Portanto, a infusão, tenho muita dúvida que funcione. Ser uma coisa um pouco imposta pelas circunstâncias. Exatamente. E a questão é, vêm os dois da mesma de frameworks equivalentes. Sim. E, portanto, têm dividir quando estavam a fazer as mesmas coisas não com duas de partilhar, não é? Exatamente. E duas culturas também muito era o que eu ia dizer, diferentes. com duas culturas muito diferentes. No nosso caso, o que eu acho que tem sido para mim algo muitíssimo interessante é que primeiro nós não nos conhecíamos, portanto construímos juntos percebemos que éramos diferentes e acho que isso, e eu acho, e brinco connosco, eu acho que isto é mesmo um outro casamento. É um casamento, é o levado, não é? Há muitos outros, como tu dizias, Milton. Sim. Eu acho que há muito colideranças dentro das organizações sem serem assumidas, não é? Em vez de serem as formais, são as informais. E eu provavelmente já tive muitas ao longo da minha vida, porque sempre fui muito uma pessoa de colaboração, identificam muito por isso. O que eu acho é nós sentirmos que 1 mais 1 é igual a 3, porque somos mesmo muito complementares, não é? Eu venho do mundo da tecnologia, do mundo da inovação, como o Ricardo dizia. O Nuno tem 20 anos de banca, eu tive só esta minha experiência na iCapital, descoberta do meu mundo financeiro, que ajudou muito a vir para aqui e fazer esta ponte, mas permite-nos vir este background. Depois temos um alinhamento de objetivos e de missão que foi definido desde o início. Nós sabemos o que é que queremos, manter a cultura do Doutor Finanças, que é muito especial, e o crescimento, não é? E uma vontade de crescer, de internacionalizar. Estamos agora já em Espanha e Itália. Temos este alinhamento de objetivos. Estamos muito alinhados, e isso percebemos nas nossas primeiras conversas, nos princípios e nos valores. Eu acho que sem alinhamento de valores é muito difícil haver uma coliderança. E numa outra coisa, que já não sei qual de vós referiu, que é, temos uma paixão comum, que é desenvolver pessoas. Para nós, isso é o principal para atingir objetivos, e sem isso é mesmo, acho eu, impossível. Mas tem os pelouros bem definidos. Exatamente, mas temos muito bem definidos, como também, e aliás eu estou ainda em... o tema agora da Microsoft foi para mim uma novidade. Eu sou, como seria de esperar, uma apaixonada por Satya Nadella. Eu entrei no mês em que ele entrou para CEO, eu entrei para a Microsoft. Eu apanhei toda a transição do modelo de on-prem, não é? A Microsoft em declínio, para a valorização. Eu costumo dizer que foi a minha entrada aí do Satya que aumenta a valorização das ações da Microsoft. Há uma correlação. Há uma correlação. Mas os Jorge têm umas opiniões muito claras sobre o que é. Não, se é correlação é facto. E a correlação é facto. E, portanto, para mim, o ter visto o que o Satya fez, que é transformar aquele porta-aviões, a mudança de mindset que teve, e aprendi muito sobre o growth mindset, que não é original, vocês aqui citam muitos autores, eu nunca me lembro. Aqui é Carol Dweck. Carol Dweck, que não é uma coisa da Microsoft, mas a forma como aquilo foi implementado na Microsoft é qualquer coisa que eu trago para mim, para a minha experiência, para aquilo que aplico desde aí, não é? O errar, o estar sempre a aprender, tudo isso que o Satya fez de uma maneira, numa cultura que não estava, eu posso-vos dizer, culturalmente não estaria preparada, e foi possível, e viu-se, não é? Os resultados das ações à data de hoje, e agora vê-lo com esta humildade que vocês acabaram de dizer, de ser ele a definir a sua coliderança. Também fico muito satisfeita de perceber que é muito parecida connosco, no Doutor Finanças, porque eu e o Nuno, a forma como mais temos uma correlação. Pilotos, mais uma correlação. Bem, vocês primeiro, a Microsoft a seguir. Calma, que isto vai dar uma meta-análise fortíssima. Isto estava aqui a lugar um estudo. E, portanto, realmente nós temos a mesma distribuição. Portanto, eu tenho os pelouros mais de suporte e estratégia, como tenho área financeira, people, marketing e tecnologia, que para nós é core de suporte ao negócio. No meu caso, a academia, que tem toda a componente da literacia financeira e do bem-estar financeiro, e a internacionalização, sendo que eu acho sempre que na internacionalização estamos mesmo já em coliderança profunda, porque começa como um piloto, mas rapidamente vai passar para a área comercial, e o Nuno leva todo o nosso negócio, ou seja, o crédito à habitação, o crédito pessoal consolidado, os seguros, e portanto Então, e quando há tempestade, como é que é? E quando há tempestade? É assim, nós temos tido a sorte, até agora tivemos
pequenos chuveiros, ainda não tivemos uma tempestade fortíssima. Eu acho que aqui vem um critério que eu acho fundamental, é muita comunicação. Eu sinto mesmo necessidade, acho que veio meu, o Nuno agora está a alinhar, eu sinto mesmo necessidade de falar com ele ao fim do dia. A gente estamos colados nos gabinetes. Aliás, a gente tem uma película que nos separa que já acho que é excessiva, porque eu prefiro estar sempre a olhar para ele, porque independentemente de ter os pelouros, eu gosto muito de fazer pequenos updates, e há áreas minhas e deles que claro que nós sentimos que poderíamos ter autonomia da decisão, mas gostamos muito de partilhar com o outro. Certo. Em que sentido é que vamos. Eu queria que aqui uma questão muito rápida. Eu percebo da parte dos acionistas a esse endorsement, a esse apoio, mas como é que tem sido a reação por quem está a receber a vossa liderança? Foi bem aceito, não foi? Há reservas? Eu acho, aliás, estava a comentar há pouco, amanhã temos a nossa reunião geral, a primeira em que os dois vamos estar, temos tido as reuniões obviamente, de diretores, e uma das coisas que vamos fazer, já não é spoiler, porque isto vai passar depois da reunião. Sim, nós estamos a gravar no final de outubro, portanto, já terá acontecido. Porque nós celebramos o nosso aniversário no dia da poupança, que é dia 31 de outubro, e uma das coisas que vamos abrir é com um grande obrigado. Obrigada pela forma como fomos recebidos, porque receber dois co-CEOs num estilo bastante diferente claro. do que tínhamos, não é? E também referiste, Ricardo, eu também fiz há muito pouco tempo o International Directors Program no INSEAD, e que trabalhámos muito os temas, muito baseado em temas de governance. E uma das coisas que eu e o Nuno também estamos a trazer, ou procurar trazer, é muito planeamento e muito governance, ou mais governance. Porque temos que garantir, aliás, o Doutor Finanças tem 14 sócios, que é uma coisa que muitos podem não saber, e portanto preparar este governance tem sido um desafio muitíssimo interessante. Criámos, por exemplo, um comitê de investimentos que tem os outros cofundadores. Portanto, o governance aqui tem um papel fundamental. Sim. E eu sinto que mas mais do que eu, as nossas pessoas serão aquelas que nos vão avaliar no dia-a-dia, não é? Os nossos vamos chegar aos 340 colaboradores este ano, só no Master, sem ser os franchisados, e eles avaliam-nos todos os dias. Já é muita gente, não é? É muita gente, mas eu acredito e penso que este ano foi um ano, certamente para eles também, mais intenso, não é? Por a mudança claro. De estilo, de forma de trabalhar, mas eu acho que as pessoas têm acompanhado muito bem, porque acreditam que conseguimos ter tudo de bom que tínhamos numa cultura de proximidade, de fazer o bem feito, nós temos uma máxima aqui, tu podes, que eu também acredito muitíssimo, mas fazer tudo isso com um bocadinho mais de planeamento, um bocadinho mais de governance, porque temos que crescer de uma forma bastante controlada para chegar a mais sítios. Wanda, tinha aqui duas perguntas, mas se calhar vou pela primeira. Qual foi o processo pelo qual vocês asseguraram e continuam a assegurar o alinhamento? Entre mim e o Nuno? Para já, porque vocês tiveram estas linhas orientadoras dos sócios, imagino eu, não é? Mas depois, no dia-a-dia, à medida que a complexidade se vai desenrolando, vocês vão tendo Bem, nós reunimos todas as segundas-feiras, entre nós, só nós os dois, e portanto mais uma vez, para alinhar, e é sem agenda, é a agenda toda, não é? É a agenda executiva do dia-a-dia, mas como te estava a dizer, é mesmo impressionante. Se houver um dia, e eu sinto mesmo, agora com 10 meses, a gente fala todos os dias. Ou seja, se houver um dia que um está fora, quando passam 2 dias, se calhar coisas de mulher, Nuno, há 2 dias não falamos, não dá. E ele ri-se, porque eu sinto mesmo que a comunicação, que eu acho que é o que acontece nas relações, nada é diferente nas relações profissionais das pessoais, que é a gente achar, sabemos o que estamos a fazer, ou deixa andar, ou logo se vê, ou isto não preciso, mas depois passa o tempo. Eu tenho também uma técnica, que também tenho na vida pessoal, que é coisas que eu acho que são marcantes ou importantes, eu ponho nas minhas notas para a reunião de segunda. Posso não lhe dizer logo, mas depois, olha, aconteceu isto. Pode não ser muito relevante, mas o termos os dois, ambos, o contexto do que está a acontecer nas áreas, dos dois lados, sim. O que é que eu sinto? As pessoas perceberam isso muito cedo. Perceberam que não há competição, porque no início eu também sinto que andavam a ver, será que vamos ter aqui competição? Claro. Quem é que manda? Perceberam que estamos sempre a dar, e essa é outra coisa muito importante. Eu sinto mesmo que nós gostamos imenso de ver o outro a brilhar e de dar palco um ao outro. Aliás,
passa publicidade, acabei de ver ontem, o Nuno saiu um episódio que ele fez nas XTB Talks, que é sobre investimentos, e eu vejo aquilo mesmo com um orgulho. Ele brilha a falar de investimentos, e eu acredito mesmo que gostamos, como isso é tão natural e as pessoas percebem. Valorizam o sucesso de cada um. Mas isso, Wanda, depende muito também da vossa personalidade, ou não? Eu acho que depende Isso, da personalidade. Dizer, o modelo não é facilmente replicável. Não, eu acho que depende da personalidade. Acho que há uma coisa, não sei se foste tu, Milton, que disseste, que é, há um tema também de egos, que é, tem mesmo, toda a gente tem egos, hein? Claro. Toda a gente gosta de ser reconhecido, mas é mesmo pôr o bem comum acima, é o que é melhor para a empresa. E eu penso, a empresa, e eu acho que é isso que as nossas pessoas sentem, espero eu, elas depois poderão dizer, é que elas sentem que têm, não um, mas 2 e 3, não é? Temos o nosso chairman e todos os outros, e temos os outros co-CEOs, aliás, porque temos 2 que têm papéis fundamentais, o nosso CFO, que é um ex-Jerónimo Martins, e o nosso CTPO, que é o coração, não é? Que tem a tecnologia e o nosso produto, que é o que bombeia. Portanto, nós temos muitas pessoas que são porta-vozes. Portanto, eu acho que o ter 2 para escolher no dia-a-dia é ótimo. E aqui uma nota que acho que também é muito importante é que para que isto funcione também tem que ser percepcionado por parte de quem está na força de trabalho, que essa cumplicidade existe. Porque senão pode haver sempre aquela tentação de fazer aquele jogo de quem é que eu posso influenciar para levar água ao meu moinho. Mas se eles souberem de facto que nem sequer vale a pena tentar, porque estas pessoas são tão próximas e partilham tanta informação. Mas mesmo assim tem de haver governança para isso não acontecer. Milton, é as duas coisas. Para baixo, eu sinto que nos primeiros semanas, meses, pode ter havido essa... Rapidamente, eu acho que nós naturalmente tornamos isso tão natural. Aliás, tive outro episódio ontem, já não sei, o Nuno não estava no escritório e vieram-me perguntar uma coisa, acho que até era a propósito também de uma coisa jornalística, porque eu também tenho a área da comunicação, não é? E eu disse para o Nuno participar. Eu disse, não, ele não pode amanhã, porque eu sei que ele tinha uns exames, não sei o quê, mas no dia a seguir vai ter que fazer, porque isso é muito importante para ele e para nós. Portanto, digam que ele, e eu rimo, e digam que eu disse e ele vai sempre querer fazer e portanto os 2, é só mais um exemplo de ontem, e as pessoas percebem, eu acho que as pessoas ficam mesmo a perceber que isso acontece. Também é mais fácil perceber o que é que um faz, e dizemos nas reuniões, eu tenho reuniões com a minha equipa, por exemplo, em que tomo uma decisão, mas digo, deem-me um dia, porque eu quero pelo menos dizer ao Nuno que vamos avançar neste sentido. Tenho zero problema de o dizer. Não me torna uma líder mais fraca ou menos... Certo. E do ponto de vista de acessibilidade, não só de informação, mas de acessibilidade, vocês sentem que estão mais ou menos iguais ou as pessoas tendem a recorrer mais a um outro? Evidentemente, há tópicos que são funcionais, que faz mais sentido falar com um do que outro, mas outros tópicos que não sejam tão facilmente dirigidos a um ou outro. É uma excelente pergunta, Jorge, e tenho que dizer que até nisso já está bem baralhado. Eu às vezes, há pessoas do Nuno que vêm falar comigo e eu penso, mas ele não é... mas não tem problema nenhum, a gente depois alinha-se. E o contrário igual. Repare, eu tenho o marketing. Nós geramos leads de negócio, eu não gosto de usar, desculpem estar a usar estrangeirismo, não é? Oportunidades de negócio, leads criadas através das plataformas digitais para que o negócio digital funcione. É super normal que o Nuno e a equipa do Nuno falem imenso com a minha equipa a toda a hora. E haja até conversas que eu não esteja presente. E, portanto, eu acho que isto também se tornou tão natural que as pessoas ou partem do pressuposto que eu e o Nuno alinhamos, ou muitas vezes dizem, olha, já dei uma nota ao Nuno sobre isto, ou vice-versa. E isso tornou-se, a meu espanto, também vos posso dizer, também é a minha primeira co-liderança, rapidamente mais natural do que eu até estaria à espera. Wanda, mas eu acho que vale mesmo a pena reforçar isto para quem nos ouve, porque um dos problemas perenes nas organizações é precisamente este sentimento de estão a infiltrar-se no meu feudo e, portanto, eu tenho de saber tudo, como é que eu só estou a saber agora, porque é que foste falar com o meu... E, portanto, nós estamos a sorrir-nos porque isto é... É verdade, tens toda a razão, e nós não só nos distanciamos disso, como fomentamos. Ou seja, se vierem falar connosco é o que tiver à mão. Aliás, o exemplo que dei há bocadinho, o Nuno não estava e a pessoa veio falar comigo, porque seria normal ir falar com ele, não é? Porque era um convite para ele. E, portanto, eu acho que isso é interessante ver.
A Wanda tem muita experiência no mundo empresarial. Como é que foi a experiência da Wanda de Jesus no setor público? Olha, Ricardo, é assim, há muitas pessoas que... Primeiro, eu já passei por 10 organizações, fiz as contas no outro dia, fiquei um bocado chocada porque é um quarto de século a trabalhar, portanto, eu vou fazer os meus 50 para o ano com muito orgulho. E por isso, se calhar, começa... Ninguém diria. Obrigado. E, portanto, o estar 25 anos no mundo corporativo ou empresarial permitiu-me fazer muitas coisas. Aliás, tu explicaste algumas delas, inclusive passar 2 vezes por trabalho em governos e em alturas completamente diferentes da minha vida. Uma com 27 anos, talvez, 28, e agora, mais recentemente, já com 40 e tal. Acho que eu tenho, se não se percebe, ou quem me conhece, tenho um sentido de missão muito apurado, e isso faz com que realmente eu precise de ter impacto naquilo que estou a fazer, e foi isso que me motivou a ir. E depois também fui para seguir líderes e pessoas que me inspiravam, e se precisavam de ajuda eu tinha que ir. Tenho sorte de ter tido um marido em casa que me deixou fazer, porque além de interromper um bocadinho, não é bem interromper, mas pausar, e tive uma conversa ontem à mesa muito gira sobre isto, o crescimento profissional, porque tive 2 filhos maravilhosos, o Lucas e o Mateus. Também digo que tive 4, porque foi o Lucas e o Mateus e as 2 idas ao governo. Porque é cada vez que se vai fazer um projeto de missão desses, não é? A pessoa não deixa de ganhar o que ganhava no mercado, não é? No mercado que existe e que funciona, e passa a fazer um espírito de missão e nunca sabe como é que vai sair, não é? Portanto, o risco, ou seja, também... Muito é por isso que eu estou a dizer, nunca sabe, é um risco. Portanto, uma coisa que também aprendi, porque por todas estas minhas decisões, é que eu sou muito mais... tenho um nível de risco elevado na forma como penso. Mas esse espírito de missão é dar de si ao país, isso? E à comunidade? E eu acho que é por isso que, primeiro, como eu vou com o objetivo de ir e sair... É algo que infelizmente não temos muito, não é? Mas não sei, temos alguns. Os meus dois líderes, que foi o Diogo Vasconcelos e o André Azevedo, que foram os motivos porque eu fui, tinham isso, e foi por isso que eu fui. Aliás, tive outras mais tarde, outro tipo de convites, mas eu preciso mesmo de sentir que estamos a ir alinhados em termos de princípio. E é isso que nos une, e portanto eu vou com aquele sentido de que temos um projeto, vou sempre, mas isso quer nisso, quer nas empresas, por isso é que tive 10 projetos na minha vida, porque eu quando começo, olha o meu planeamento, Ricardo, eu defino sempre que vou fazer um projeto a 3 anos, que é o primeiro para aprender, o segundo para entregar, crescer, e o terceiro é para preparar a sucessão. Depois posso fazer vários ciclos de 3, a Microsoft foi um desses casos. No resto, por acaso, tem sido mais ou menos 3. E das 2 vezes fui para o governo, fui sempre nessa lógica, e fiquei sempre 2 anos e meio, 3. O primeiro porque mudou, não é? O Durão Barroso decide ir para Bruxelas e depois acaba a unidade de missão, e o segundo, o Pedro Cisa Vieira, também sai, e portanto até me ajudou aqui a interromper um bocadinho mais cedo e continuar a minha vida também no setor privado. Portanto, eu vou pelo espírito de missão. Acho que o facto... Eu sou uma grande admiradora dos funcionários públicos e do que se faz, porque os gestores públicos não têm os instrumentos que nós temos no privado. E eu acho que isso, não reconhecer isso... É mais difícil? É muito mais difícil. E, portanto, eu acho que não valorizar isso é, de facto, um bias que temos na sociedade, e não dar esse valor. Não tem também as mesmas formas de reconhecimento, a mesma remuneração. Claro que é por opção, mas nós precisamos desses líderes lá. Claro, mas... E, portanto, eu senti que tive que dar isso também ao país nessas 2 vezes que... Wanda, obrigado por este testemunho também aos funcionários públicos. Acho que é mesmo importante. Obrigado. Jorge, deixa-me só atropelar-te, só para tentar perceber aqui uma coisa melhor também. É mais difícil, mas poderia não ser difícil. No fundo, tornámos a gestão pública tão complicada e intrincada, e com tantas regras, tantos partidos, que acaba por também... A primeira coisa que temos que fazer, Ricardo, é separar o que é a política, que é até difícil na nossa semântica, não é? O que é o governo do que é a administração pública. E muitos governos misturaram isso, não é? Há um lado funcional e há um lado político, como é. Eu costumo dizer, eu não sou... dificilmente me vão mudar a opinião aqui. Eu não sou política, tanto que trabalhei em 2 Dá para governos. ver, Durão Barroso e o governo PSD e um governo PS. Portanto, eu não sou política, eu sou uma técnica. E sou uma técnica, uma gestora ao serviço de quem precisar de servir.
E, portanto, isto para vos dizer que se fosse... Acho que às vezes é muito difícil, eu como tenho muito claro o que é que sou e o que é que não sou e o que é que quero, desde de algum tempo, para mim é-me relativamente fácil fazer isto. Acho que o poder é de facto perigoso, porque cega um pouco e todos os tipos de poder, o político, também o nas empresas, não é diferente nas empresas. E, portanto, o que eu acho é que quando se tem muito poder e não se sabe controlar, e tem que se saber separar. E o que eu acredito, e o motivo porque é difícil, porque às vezes mistura-se, e eu acho que tem que haver esta separação dos técnicos e dos políticos. Os dois são muito precisos. Porque a visão política, a da rapidez, a da tomada de decisão, e reparem, o motivo porque eu fui foi porque fui com dois políticos que eu admirava, que eu sabia que não tinham medo, o não ter medo, a política que não tinham medo. É o caminho, não é? É o caminho, que não tinham medo, que iam fazer o que fosse preciso para ter impacto. Se não fosse para estar lá, sairíamos. E na realidade saíram eles. Eu acho que saí sempre um bocadinho antes, não, num caso até fiquei à espera para arrumar a casa, agora no Portugal Digital, para passar a sucessão ao novo secretário de Estado. Mais uma vez por respeito e por acreditar o impacto que podemos ter. Portanto, eu acho que não é difícil ser muito fácil. É difícil ser muito fácil, desculpem a complicação da narrativa. Porque o sistema é complexo e porque temos várias variáveis. A gente nas empresas tem os stakeholders, tem os governances, mas ter estes dois poderes a atuar com pessoas muito diferentes... Umas que conseguem, outras que conseguem menos bem e são todas comparadas de igual, é muito difícil. Mas há solução ou não? Jorge, desculpa. Não, eu ia só, Wanda, mas de alguma forma, tanto num governo PSD como num governo PS, houve a possibilidade, mais do que a possibilidade, a vontade de ir buscar pessoas com competências para fazer. Claro. Ou seja, há muitos políticos no espectro partidário todo que têm essa vontade, não é? Mas e aqui vou deixar um rap, isto até tem uma sentina, um rap também ao jornalismo, e a questão é, estamos a tornar tão difícil e está a ser tão... eu tive que fazer, o meu marido chamou, quando eu entrei na Portugal Digital, um striptease financeiro. Aquilo que um gestor público tem que fazer, agora fui diretora executiva da Portugal Digital, não é? Aquilo que eu tenho que entregar à autoridade e ao banco para não é? Dizer tudo o que eu tenho, e tive que o fazer durante os anos que lá estive, e agora vou ter que fazer 3 anos depois de sair. É de facto, e depois o escrutínio que há sobre tudo o que acontece, não é? Agora tivemos uma notícia recente, completamente do Bernardo. Quer dizer, a pessoa tem uma vida antes. Como é óbvio, um Bernardo Correia, que eu respeito muitíssimo, não é? Um ex-Google, ele também vai fazer serviço público. Então, mas a gente quer pessoas boas ou não quer pessoas boas? Eu aqui de fazer aqui o double down, desculpem lá mais o inglesismo disto, porque acho que há muito comentário que não reconhece devidamente a dificuldade do que é estar naquele momento da decisão tão complexo. E há um certo facilitismo no comentário que se tornou muito comum em Portugal. Há comentários para tudo, não devidamente informados, sem nunca terem passado pelo que é estar numa situação dessas. E nos dois sentidos. E depois, se quisermos ir buscar pessoas boas, temos que lhes dar condições. Daí aquela minha pergunta inicial do seria mais difícil, porque... mas é possível, onde é que se estabelece o equilíbrio entre o necessário escrutínio, porque no fundo ele tem que existir. Estamos a lidar com a coisa pública, não é? E com essa necessidade de ir buscar pessoas com capacidades, com conhecimento, mas que vão ganhar menos, que vão ver a vida devassada, entre aspas. A questão é, eu nem estou muito atento ao que está-se agora. Onde é que se consegue estabelecer esse equilíbrio? Vamos só dizer uma coisa, qualquer uma das pessoas, como eu, o Bernardo, agora o Manuel Dias, que venham do mundo das Big Tech, imagina, eu não sei, 4, 5 vezes menos que eu... Portanto, o cut-down já está lá. Portanto, qualquer coisa que vá ganhar, porque está sempre balizado no Primeiro-Ministro, já é muitíssimo abaixo. Portanto, o espírito de missão, a vontade de ter impacto, só pode ser... Eu não consigo imaginar, sinceramente, outra. Porque a questão é... quando conseguimos... Não no seu caso, Wanda, obviamente, mas conseguimos para outros imaginar quais sejam as motivações, não é? Desculpa, Jorge, talvez. A questão é, para as pessoas que eu conheço, e vejo muitas a tentarem ou a perguntarem-me, eu tenho N pessoas a perguntarem, mas porquê é que fizeste isso?
eu quis assumir o risco, não posso continuar a comentar. Bem, e custa muito quem comenta e nunca lá teve, não é? E, portanto, eu não posso estar de fora a comentar, e hoje, e toda a gente sabe que mesmo de fora sou a principal supporter, tenho uma agenda muito difícil, mas se me pedirem ajuda, eu vou sempre estar lá para trocar ideias, para falar da experiência, mas acho que é mesmo... já não era fácil, Ricardo. Está mais difícil. Mas está mais difícil, porque as pessoas não veem, mesmo as que podem, o que é que eu vou arriscar já o meu nome e a minha reputação? E isso diminui a qualidade... Claro! Diminui a pool de talento que se pode ir buscar, diminui a pool de talento daqueles que podem ir, porque o risco que está em cima da mesa é demasiado grande. Lá, não minimizem o poder educativo, crescimento, mas aqui eu growth mindset das Jotas partidárias. Vá lá. Mas eu aqui até acho que a questão não será tanto a ver com o jornalismo. Eu acho que um bom jornalismo é essencial. Obviamente estamos aqui todos de acordo quanto a isso, que o escrutínio jornalístico é importante. O problema é os pseudojornalistas, feitos comentadores que gostam de opinar sem sequer fazerem um trabalho profundo de jornalismo. Não, tens nem razão. tendo conhecimento. É muito mais fácil vender o soundbite assim, não é? Claro, eu acho que é bastante, a combinação das duas coisas é que temos que fazer isto mesmo pela positiva. E temos que perceber que cada vez que estamos a fazer isto, nós temos uma marca como país. Nós temos tantas coisas boas, podíamos ir tão mais rápido se todos ajudássemos. Porque é que somos nós próprios a pegarem coisas e podíamos ir para outros episódios políticos, mas não nos vai... Mas lá fora não é muito diferente. Mas até nisso não é diferente, mais ou menos. O que eu sinto, eu que também aqui penso, eu fui daquelas que tentada em 70 países, acho o máximo que tens de recuperar disso. Nunca deixei de trabalhar em Portugal. O motivo porque brinco que fui para a Microsoft é porque o meu marido também tem uma carreira internacional, engraçado na SAP, portanto eu já tinha visto os co-CEOs dele. E portanto, eu acho que nós temos uma responsabilidade, porque temos a vida mais facilitada, somos mais pequenos, todos nos conhecem. Nós poderíamos fazer isto mais fácil do que tornamos. É o que eu sinto. Deixem-me só dar aqui um contraponto, que é: também tem de haver uma governança do Estado, ou seja, o princípio geral de que, vou levar isto a um extremo, mas se no limite facilitássemos em demasia o acesso dos privados e de pessoas do privado, isto poderia tornar o Estado refém de uma série de interesses. Portanto, daí a pergunta, não é fácil. Onde é que vamos buscar o equilíbrio? Ora bem, mas é só para quem nos está a ouvir não ficar a pensar que estamos a analisar isto de uma forma demasiadamente simples. Não, Jorge, totalmente. Reparem, eu tive zero problema e tenho zero problema ter feito as minhas declarações. Acho que o que eu quero dizer faz sentido. Eu não estou a retirar daí. A forma, aliás, porque é óbvio ver que durante o meu período eu obviamente não enriqueci, não é? No meu caso. Mas pronto, eu acho que isso é importante. Olha, o fazer isso dá-me confiança. Claro. Eu estou a dizer, é a forma como se às vezes se exagera e se usa essa informação, então... é nesse sentido. Mas, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisa que me lembrei. A propósito do público e do privado, que não tem só a ver com a nomeação para cargos políticos ou de gestão. Eu, como tive estas duas vidas, que têm 15 anos, que as me dei das duas vezes que estive no governo, é completamente diferente ter estado lá com 27 anos, a aprender, a respeitar. Obrigado por teres dito que eu estive lá. Eu estava na unidade de missão que criou o cartão de cidadão. Eu não estava a liderar esse projeto, eu estava a liderar o projeto das compras públicas. Mas o ter aprendido, e tinha, por exemplo, trabalhava com todos os ministérios, porque fiz o primeiro leilão há 20 anos, já não sei, há 18 anos. O primeiro leilão para os bens de primeira necessidade, leilão eletrónico, com as plataformas na altura... Central de compras, não é? Criámos depois a Central de Compras, que foi o que originou as unidades ministeriais de compras, depois a UMC, a Unidade Ministerial de Compras, que depois transformou-se na ESPAP. Portanto, isto para dizer que... Já agora perdi-me no meu... não, já sei. Estava a dizer que não é só a nomeação para cargos políticos. Eu, quando agora vim, já numa outra figura, não é? Mais responsabilidade, eu com mais idade... Para a Portugal Digital, foi muito giro recuperar pessoas com quem tinha trabalhado que reconheciam em mim as duas... Eu acho que o motivo porque eu e o André conseguimos trabalhar naqueles 2 anos e meio foi porque tínhamos o background de saber como é que se operava, como é que funciona, e de haver esse reconhecimento. Eu, na altura, criei uma ideia, brincava com o André, do Trustometer, que é medir o nível de confiança. Porque quando eu cheguei, estes anos depois, novamente ao governo, eu percebi que estávamos com uma carência de confiança brutal. Os privados desconfiavam do público e o público do privado.
E eu, para fazer projetos com impacto, precisava de uma combinação de competências e de uma combinação, muitas vezes, de esforços, como um projeto que criei, que eu digo sempre que se podia ter só feito esse projeto, que tinha valido a pena dar aqueles 2 anos de vida ao Governo, que foi o Upskill. Não vou agora demorar muito a explicar. Mas o Trust-Tomat era eu sentir que, para algumas reuniões, eu adiava as reuniões. Eu dizia ao André Azevedo, acho que não estamos preparados. Vamos para lá, vão dizer frases feitas porque não vão fazer. Portanto, eu vou trabalhar um bocadinho em bastidores para perceberem o que é que está em causa, para que cada um reconheça o outro e para que possamos fazer projetos com impacto. Aqui também entra aqui a dimensão política, né? Porque isso tem uma questão ideológica de fundo também, né? Esta ideia de que podemos trabalhar em parceria entre os diferentes setores da sociedade, público, privado. Milton, eu não percebo onde estás a chegar. Eu acho que a Wanda está a canalizar aqui o velho tema do deixem-me trabalhar. Não, mas eu acho poderias dizer, a diferença destes 15 anos também há uma dimensão política. Também há, mas não é só, Milton, não é só. Os funcionários públicos, de facto, estão mais preparados, mais educados culturalmente para ter essa desconfiança, porque também eles estão a ser escrutinados. Claro. E, portanto, por isso é que as coisas são mais lentas e demoram mais tempo. O tema do risco também está a ser muito... A gente está a dizer nas empresas, se a gente estiver aqui a fazer projetos de liderança, temos que arriscar. Growth mindset do Satya. Temos que falhar. Diz isto no Estado. Claro, não é? É muito mais complexo. Wanda, eu vou fazer uma pergunta que é, da primeira vez que trabalha com o Governo, isto já foi, tinha 27, ou seja, não tinha assim ainda muita experiência profissional, não é? Sim. A minha pergunta é... Aquilo era uma boutique de consultoria, como eu brincava. Ok. Mas pelo facto de ter tido essa experiência numa realidade de Estado completamente diferente, isso fala valorizar ainda mais o seu dia-a-dia, porque tem esse termo de comparação? Completamente. Eu estou, e digo muitas vezes, primeiro digo quando há críticas, não é? Aos colegas da administração pública, ou mesmo aos governantes, porque em muitas coisas aqueles que eu admiro muito têm também instrumentos limitados. E, portanto, eu sei, por exemplo, eu agora no Doutor Finanças sinto-me uma privilegiada. Eu tenho todos os instrumentos. Portanto, para o bem e para o mal, a falha vai ser minha e do Nuno. Porque eu tenho o governance somos nós que estamos a montar. As decisões somos nós que estamos a tomar. Porque em toda a minha vida, eu fui sempre... E aqui há uma coisa muito gira que é o liderar por influência. Eu estou muito habituada a isso, se calhar por isso é que também funciona agora com o Nuno, que é o liderar, não é o chefiar, é o liderar por influência, numa matriz. E agora sim, a matriz é tão mais... Tenho um governance que estou a montar, mas que estamos juntos a definir, mas é tão mais... instrumentos de gestão do que aquilo que era trabalhar, por exemplo, numa Microsoft tem uma matriz super complexa, ou numa iCapital que também com uma matriz bastante complexa, em que as decisões precisam de mais tempo, mais complexidade. Não vamos falar então do Estado, que é, eu tinha mesmo que escolher as coisas que queria fazer para pôr a energia e as outras, garantir que escolher quais... Eu aqui não tenho que escolher, até ao contrário, às vezes até já me limito, porque tenho uma equipa tão espetacular no Doutor Finanças com uma capacidade de fazer acontecer que eu só não os quero desgastar ou esgotar. E, portanto, é completamente diferente. Então, e, portanto, sinto-me mesmo uma privilegiada. Ou seja, poder ser gestora. O ganhar mundo não é só nas 10 viagens que fez pelos 10 sítios onde trabalhou, mas das 70 viagens que fez pelos 10. Isto contribui tudo, não é? Contribui muito. E foi muito complicado criar o cartão de cidadão? É assim, foi... Ou seja, agora... Mais uma vez, não foi um projeto que eu que liderei diretamente. Tenho um conjunto de grandes amigos. Aliás, nós temos um grupo ainda que são os ex-UMICs. Deixo um beijinho a todos eles. Mas acompanhou, não é? Mas acompanhei muito perto. Aliás, a fotografia que até ao ano passado estava, sempre que se passa, é de uma grande amiga minha, porque tirámos nessa altura. Mas eu acho que naquela altura, como era tudo novo, foi um caso de sucesso, não é? Era... Epá, vamos experimentar. Ou seja, eu tenho tanta pena que a gente tenha perdido um pouco isso. Espero que a gente agora esteja a voltar a isso, e todos os meus sucessos para o Manuel Dias, que agora vai, acho que até hoje, vai assumir a liderança da arte, da Exama e agora a arte, e que leva esses projetos e as lojas de cidadão, mas ficou mais complexo, as interações estão mais complexas, e precisam também... Porque para criar o cartão de cidadão precisávamos de todos os outros serviços, não é? E depois os números, não é? Neste caso, os três números, e agora toda a identidade, a própria identidade, e depois a desmaterialização de tudo isso em todos os serviços que estão por trás. E também
na administração pública perder-se os silos e os egos. De haver uma entidade que pode representar o cidadão em todas as suas vertentes, independentemente, e não retira o papel aos outros. E já agora, fica aqui um apelo, temos só um número de cidadão e não temos 40 números da Segurança Social, não sei o número único. Porque eu nunca percebi muito bem porque é que temos tantos números. É uma grande discussão e isso levaria-nos... Isso é uma Se há só um número por pessoa para cada um desses sistemas, porque é que não pode ser o mesmo número para todos os sistemas? É um grande tema, uma coisa muito estranha, não é? Eu nunca percebi muito bem este racional, mas tudo bem. Mas isto aqui dá outra conversa, não é? Outra conversa. Wanda, esteve os períodos em que esteve a trabalhar no governo são 3 anos, portanto eu vou lançar o tema, imagino que não tenho uma resposta absolutamente concreta, mas vou lançar o tema, que é estas iniciativas que existem do foro mais técnico conseguem mais facilmente. O cartão do cidadão é um exemplo, não é? Porque sobreviveu a vários governos, esse é um exemplo claro. E foi lançado numa estrutura de missão. Muito bem, muito bem. Mas da experiência que tem, o cartão do cidadão é uma exceção de um exemplo de uma iniciativa técnica que sobrevive às orientações políticas. É uma exceção ou é um padrão ou nem uma coisa nem outra, porque não conseguimos saber? Eu acho que, e por isso eu senti agora na Portugal Digital, e foi mesmo giro, porque na Portugal Digital foi para casa, passado 15 anos, recuperei montes de pessoas, não é? Com quem tinha trabalhado, a ânsia que eles tinham de discutirem comigo ideias, que também têm, mas precisam de alguém que seja promotor delas e que ponha isso na agenda política e que traduza aquilo politicamente. Portanto, as ideias estão lá. As pessoas são seres pensantes todos e querem mesmo ter impacto e sabem os problemas que têm. A questão é quando também queremos o protagonismo de quem é que teve a ideia ou qual é que é a ideia melhor. Era exatamente aí que eu queria chegar. E, portanto, as coisas estão lá, só temos que dar caminho e estrutura para as deixar acontecer. E depois aquela ideia que temos, que eu vivo muito bem com isso politicamente, que é, muda-se um bocadinho o nome para parecer uma nova. Opá, façam o que quiserem, desde que façam. Até reconhecer pragmatismo. E não venham discutir de quem é a ideia. Wanda, só uma questão. Fala-se muito sobre o que é que se aprende da gestão do setor privado para o setor público. Ao contrário, o que é que te retirou como lições de liderança daquilo que foi a sua experiência nessa missão pública para aquilo que é a sua vida hoje no setor privado? Milton, no meu caso, a pergunta do Jorge há bocado era também nesse sentido, eu sou o que sou por causa das duas experiências. Eu aprendi tanto no público como no privado. Primeiro, o sentido de missão e o ter mesmo impacto, não é? Como disse, como um upskill, não é? Mudar a vida de 600 pessoas, eu não conseguia fazer isso facilmente. Agora sinto que o faço no Doutor Finanças, que é engraçado. Ao nível da literacia e do bem-estar financeiro posso mudar a vida e o futuro das pessoas também. Mas no governo a pessoa tem um impacto enorme e, portanto, tu poderes perceber como é que podes trazer esse impacto ao mesmo tempo que geres uma empresa e geras lucro, é totalmente possível. As pessoas é que não têm às vezes esse mindset. O perceber como é que funciona o Estado, porque a gente na nossa vida profissional está sempre a interagir, é um asset brutal. Sim. Isso também existe transparência, não é? No Estado, vou fazer uma generalização, mas no Estado até que ponto é que interessa muitas vezes ao poder político ser transparente com os critérios e não fechar o jogo, juntar o jogo ao peito, não é? Como se diz no póquer, não funciona em português, mas eu tentei. Bom esforço. E não foi o prémio do esforço. Growth mindset. Também não conseguimos traduzir. Conseguimos, não fica tão bem, não é? O partilhar ou guardar a informação. Porquê? Porque na política a informação é poder. Portanto, enquanto eu fizer a proteção do meu poderzinho, olha, Jorge, as pessoas ficam dependentes de mim. Eu estou a ver a gesticulação do Ricardo, devemos ter a avançar no tempo. Eu com essa digo-te só, a frase que eu ainda hoje assino e que levo, do Diogo Vasconcelos, que foi o primeiro líder político que me inspirou e que me levou para estas andanças, era "We are what we share". E acho que com isto é possível. Tem que estar na vontade dos líderes. Eu acho que uns fecham-se por isso, e não é só nos políticos, é também as empresas igualmente, que é achar que informação é poder. Eu acho que é o oposto, não é? We are what we share. Quanto mais partilharmos, mais vem de volta. Mas é também... há uns que fazem, há outros que, não é? Que fazem um pouco menos, mas acredito profundamente que
quanto mais partilhamos, mais conseguimos retirar. Wanda, temos de ir às nossas perguntas fixas, Ok. que fazemos sempre em todos os episódios. Wanda de Jesus, há um pior dia? Há um falhanço que está tatuado na pele? Sim, há um momento que para mim foi quando estava na FIL, na Feira Internacional de Lisboa, porque é muito diverso o meu perfil, isso já foi há mesmo muito tempo, se calhar foi o primeiro em que eu tive que dispensar uma pessoa. Eu tinha 20, não sei se já tinha 30 ou estava a fazer 30, e havia uma pessoa na equipa mais velha, 50 e tal anos, na equipa comercial, que eu tentei recuperar por diversas vezes, porque não estava alinhada com a forma, os valores, a forma de operar, a forma de fazer crescer a equipa, e eu tive que o dispensar. Não, ou melhor, não tive. Disse na altura ao meu chefe, ao meu CEO, que ele na minha equipa não pode ficar porque não permite fazer crescer a equipa e destrói valor para com os outros, por muito que eu tentasse recuperar. E disseram, então tens que fazer uma carta para dispensar. E eu pensar o impacto que ia ter na vida daquela pessoa foi completamente muito difícil para mim, e ainda hoje penso nisso, não é? Não sei depois o que terá acontecido, pronto, e era muito nova. E mesmo nesse momento muito difícil, sentiu que do outro lado a pessoa começou a perceber os motivos, ou nem nesse momento percebeu os motivos? Olha, Jorge, isso foi um grande ensinamento, que é, quando eu sou, acho que passo isso, a energia que falas, não é? Não sei se vocês... mas não consigo ser de outra maneira, sou demasiado autêntica. Acho que com o tempo e as minhas 2 passagens no governo eu tento pelo menos respirar mais fundo, porque sei que estou a proteger a função e o que tenho que fazer, e o objetivo é muito mais importante às vezes do que a forma. Nunca digo nada que não pense, impossível, mas não me perguntem. Quando estou a falar com as pessoas, eu tento mesmo pôr-me no lugar delas, e nesse caso foi um dos casos mais difíceis, em explicar mesmo. Eu tive esse cuidado de explicar mesmo porque o estava a fazer, e o impacto que... Mas não foi só no dia, eu tentei fazê-lo antes, evidente, não é? Evidente. Que é o impacto que estava a ter na equipa, e porque é que para mim atingiu o limite. E como isso fez-me, no limite, eu fiz o meu papel. Sentir confortável Fiz confortável Não com a vai haver decisão. arrependimento futuro, não é? Para mim não, porque eu fiz tudo o que podia, e quando a gente faz tudo o que pode, Claro. ou o que Mas consegue... a pessoa... Eu acho que a pessoa na altura percebeu. Eu acho que na altura... ou seja, primeiro porque não foi uma coisa imediata, não é? Eu tentei mesmo. Eu já continuo resiliente, mas na altura, até porque como era a primeira decisão, uma decisão muito difícil, eu tentei Esse é por grande diversas nervo, claro. formas benefício da dúvida atrás do benefício da dúvida. Exatamente, ou seja, hoje em dia faço estas decisões com muito mais confiança, porque vejo um bocadinho mais longe, e vejo o impacto que vai ter muito mais rápido. Naquela altura foi preciso estar quase mesmo já a machucar para Mas há aqui uma uma decisão. questão também do foro ético, né? Por um lado há uma preocupação com o outro, neste Mas caso, há aquela pessoa, os mas todo. o resto, Exato. né? As outras pessoas. Exato. E o que E isso essa é o está- que nos dá força como Claro. líderes, não é? E não é fácil às vezes nos lembrarmos disso, mas é muito importante termos isso muito ciente, né? É Porque- o impacto nos outros, Claro. e no grupo. Claro. Vamos então ao melhor momento, ao melhor dia. Eu tenho mesmo muita dificuldade. É a mesma coisa que dizerem. Tenho essa discussão com eu já passei por 10 sítios, não é? O que é que gostaste mais? Da Microsoft, do governo? Eu tenho amigos em todos. E, portanto, para mim o melhor mesmo é as pessoas que eu somo. Se eu não tivesse tido estas experiências, não tinha tantos amigos, não tinha tantas pessoas especiais na minha vida a quem posso recorrer quando tenho dúvidas. E para mim os sucessos melhores são os coletivos. Lembro-me de tantos, não é? De cada vez que subia a um palco para representar pessoas, ou elas subiam para agradecer, e das formas como conseguimos fazer coisas juntos. Portanto, eu tenho muita dificuldade em escolher um momento ao longo desta vida, e depois eles nunca me perdoariam, porque acham sempre que há um preferido, e eu gosto mesmo... Podemos fazer várias edições do programa com vários diferentes Só com a nomes. banda. Teria que escolher um de cada. Exatamente. E o processo teria de ser aleatório de cada vez que se Exatamente. fala. Qual é a muito ordem? claro, Pois, não há ordem, Não há aleatório. ordem, Carregamos no botão. ou então é por Vamos ordem à alfabética, aplicação. ou então por ordem de tempo. Exatamente. E quando é que foi o momento em que a Wanda percebeu eu é que mando, eu é que sou a líder? Olha, realmente é engraçado, eu raramente falo da minha experiência na FIL.
porque é tão longínquo. Claro. Foi Mas ontem, Wanda, foi ontem. Não foi, Ricardo, porque eu até estou a fazer um esforço de memória para me lembrar dela. Mas, de facto, eu na FIL liderava todas as feiras de serviços, ou seja, a BTL, a Nauticampo, obviamente criei uma feira de tecnologia na altura. Tenho muito orgulho de ter criado a Futuralia, que ainda existe. Sim. Portanto, já na altura a pensar muito no tema lembro-me da definição do nome e já na altura... A Futuralia já tem um longo passado. Obrigada, Jorge, obrigada. Estás outra vez a dar a data. E portanto, e por isso... ou seja, eu acho que foi nessa altura, provavelmente, que para mim ficou claro, quando percebia que tinha uma feira a meu cargo, que tinha todas as componentes de comercial, estratégica, operação, e a feira vai abrir naquele dia. Tenha vendido os metros quadrados que tenha vendido. Tem de abrir. Tenha acontecido o que tenha acontecido. Esteja quem quiser. Nunca mais me esqueço que fiz Havia figurantes como plano B ou não? Havia tudo. Lembro-me, por exemplo, de ter feito uma inauguração da BTL grávida do meu filho. Fiz 7 inaugurações, na BTL faz muitas, não é? Porque há muitos políticos que acabam por ir passando e várias stakeholders, não é? Do setor, e toda a gente achava que o miúdo ia nascer, porque a BTL era em janeiro, agora acho que já mudou para outra altura, mas era em janeiro e o meu filho nasceu em fevereiro. Mas não, ele aguentou, porque como um bom planeamento, nasceram sempre no dia que estava combinado. E depois da última reunião. E há um sonho de parto natural. De parto natural. E há um sonho para concretizar, ou sonhos que possa partilhar connosco? É assim, eu sonhos profissionais, que é engraçado, não tenho muitos, porque acho que já tenho sempre ser muito feliz e faço sempre um balanço da semana, se tenho o meu triângulo dourado, a família, os amigos e o emprego, se foi tudo equilibrado. Portanto, para mim, o meu sonho é manter tudo equilibrado. E esse é o meu sonho de vida, não é? Ter assim um objetivo. Eu nunca pensei muito em estar onde estou, ser CEO ou co-CEO. Eu achava que ser número 2 era ótimo, porque estava nos bastidores e não tinha que viver com a decisão. E portanto eu não tenho muito mais sonhos pessoais, e portanto o tema do equilíbrio e de conseguir fazer tudo, esta ambição, do que... Explique lá outra vez esse triângulo, como é que funciona? É à sexta-feira à tarde? Não, para casa é. Okay. É ou sexta-feira à tarde ou sábado. Tenho um momento religioso que é a minha massagem. Eu sei que a gente não devia pensar na massagem, mas eu ali no momento faço... A mensagem, eu quero dizer, não é? Pensa na mensagem. Na mensagem, exato. Na massagem vai ser... Que é o momento de relaxar e de pensar se fui equilibrada durante a semana naquilo que é o meu triângulo. Cada um tem... Eu acho que cada pessoa tem o seu equilíbrio. Eu tenho muito claro que o meu equilíbrio é a família, os amigos e o trabalho, e é 33-33. É um equilátero. É um triângulo. Eu ia perguntar quando é que o triângulo degenera num isósceles ou pior num escaleno. Tem de levar umas marteladas, não é? É mesmo equilátero. Por isso é que o exercício é bem feito à sexta-feira à noite ou sábado de manhã, porque permite nos 2 dias seguintes ajustar o plano da semana a compensação do que não correu. Normalmente, obviamente, acaba por ser para a família e amigos, mas também acontece no trabalho. Raramente. Este fim de semana, por acaso, como tem esta reunião geral, foi um dos que tive que ali equilibrar, mas normalmente, obviamente, e faço imensas chamadas ao sábado de manhã para amigos com quem não consegui falar, ou para saber como é que estão, ou se estão com uma doença, ou se estão com um problema. Uso também muitas manhãs de manhã, por exemplo, às 8 da manhã, entre entrega de miúdos, para fazer as minhas chamadas pessoais, mas quando às vezes não consigo, acabo, porque depois a minha agenda, de facto, por estar tudo na agenda, por causa do planeamento, é de facto muito impactada. E é uma das coisas que tenho como melhoria, é criar mais espaços vazios, porque sinto mesmo que quando se chega à função é mesmo importante ter esse espaço. As pessoas precisam de entrar e ter espaço para falar. Eu tenho que ter espaço e estar disponível, e vou-me esforçar. É uma melhoria que tenho para este ano ou para o próximo. Muito bem. E falta uma pergunta, Wanda. O líder que mais a inspirou? Como não... a gente já passou por eles, não consigo, e acho que tem a ver também com aquilo que falámos do propósito, o do arriscar em situações mesmo muito difíceis, e portanto claramente o Diogo Vasconcelos, que também já não está connosco e que, de quem sentimos muita falta, e o André Azevedo, um bocadinho pelo mesmo motivo. O André, no caso, a gente brinca sempre um com o outro, qualquer um de nós pode ser líder um do outro, porque também com ele era secretário de Estado, eu era no caso, diretora executiva da Portugal Digital, mas na realidade
eram papéis diferentes e níveis diferentes, mas para ter o mesmo impacto. Depois, além dos líderes que me inspiram, tenho os mentores, que hoje agora fala-se muito, mas que eu descobri muito cedo, e portanto eu tenho vários que acompanho e a quem faço essas chamadas de peer mentoring. Isto é tão importante, Wanda. Ah, é? Até para quem nos ouve. Pronto, Ainda bem, mas porque para mim eu acho que o faço há muito tempo inconscientemente. Agora, como se lhe dá nome às coisas, e tenho mesmo vários. Uma, para mim, se quiserem que eu nomeie uma, que é de longe a pessoa que eu não dou um passo profissional e às vezes pessoal e que me martiriza de não ter tido o meu terceiro filho, é a Margarida Couto, da VDA, que me inspira imenso desde há muitos anos, e depois tenho muitos outros, muitos homens também, não é só mulheres. Claro que eu acho que hoje em dia também tenho muitas, também para partilhar algumas das diferenças, não é? Que existem, mas tenho imensas pessoas que ligo muitas vezes e sinto que eles fazem o mesmo. E eu acho que isso é realmente ótimo, a gente sentir que tem pessoas com quem partilhar as dores. E, portanto, nunca estamos sozinhos na realidade. Wanda, muito obrigado. Wanda, muito obrigado. Obrigada a vocês, foi mesmo... Eu estou a sentir que foi uma conversa de café, não sei bem o que disse. É esse o objetivo, é esse o nosso objetivo. Obrigado. Muito obrigado, Wanda. Queridos líderes, Milton e Jorge, muito obrigado. Até para a semana. Eu sou o Ricardo Conceição, este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.